Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui no nosso projeto Estuda Aí. Eu sou a professora de biologia de vocês, Ludmila Furtado, e a gente vai dar continuidade hoje aos nossos estudos sobre os vírus, né? A gente viu aqui na aula passada, recapitulando, fazendo uma pequena revisão, mas é importante que você que não assistiu, assista as nossas aulas, tá? Ou então, se você já assistiu, quer dar uma revisada, assista novamente, né? As nossas aulas são bem rapidinhas, a gente consegue aí conversar sobre muita coisa em pouco tempo, né? A gente faz uma revisão bem legal. Então, só recapitulando, né? Os vírus, pessoal, eles são seres microscópicos, né? Isso aí todo mundo já sabe, a gente não consegue visualizá-los a olho nu, a gente precisa ali de um microscópio, né? Específico para a gente conseguir observar esses seres, né? Então, são seres microscópicos acelulares que eles precisam, né, hospedar uma célula, eles precisam de uma célula hospedeira, parasitar uma célula. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, porque sem essas células eles não conseguem ali manter as suas atividades, eles não conseguem se reproduzir, eles não têm metabolismos, né, ativos se eles não estão dentro de uma célula hospedeira, tá? Então essa é a principal característica dos seres vivos. E por causa dessas características a gente tem essa discussão se eles são considerados seres vivos, se não são considerados seres vivos, né? Existem características que defendem eles poderem ser considerados como serem considerados seres vivos por ter material genético, às vezes RNA, às vezes DNA, né? E também por participarem, por terem processo de evolução, a gente consegue observar ali essa evolução dos vírus. Mas aí, em contrapartida, a gente tem essas características que são muito importantes, né? Que são seres parasitas intracelulares obrigatórios, né? Então, eles não estão ativos se eles não estiverem dentro de uma célula hospedeira, né? E a gente sabe que os vírus, eles causam, né, muitas doenças. Alguns não, alguns são bacteriófagos, eles até ajudam, né, a matar bactérias maléficas para os organismos, para os seres humanos, né? E aí a gente viu na aula passada que alguns bacteriófagos já estão até sendo utilizados ali, substituindo alguns antibióticos nos tratamentos de doenças bacterianas, né? Mas a gente sabe que a maioria desses vírus, eles causam sim malefícios à espécie humana, principalmente, né? A gente sabe que eles causam doenças que são altamente transmissíveis, principalmente pela característica do ciclo de vida, né? Do ciclo reprodutivo do vírus. Eles se reproduzem de forma muito rápida, né? Infectando ali uma célula parasitária, né? Uma célula hospedeira, então eles se reproduzem muito rápido. Essas são as principais características dos vírus que a gente viu na aula anterior. Mas hoje, pessoal, nós vamos falar especificamente das doenças virais, né? Quais são as principais doenças virais e como preveni-las, né? As doenças virais, elas possuem ali sintomas bem parecidos, tá bom? E a sua prevenção também é bem parecida, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, pessoal, de doenças virais que estão ali presentes, infelizmente, no nosso dia a dia, como, por exemplo, a Covid, né? O vírus da influenza, que é o vírus da gripe, né? A gente sabe que está no nosso dia a dia. Eu mesma aqui, a professora de vocês, acabei de sair de um ciclo viral, né? De uma gripe, tá? Que a gente sabe que isso é rotineira hoje em dia, né? A gente convive com pessoas que de vez em quando estão gripadas, nós ficamos gripados num ciclo menor, né? A gente está ficando cada vez mais gripado. E aqui no Maranhão a gente tem essa estação chuvosa, né? Que geralmente ali é no primeiro semestre. A gente tem uma incidência maior de vírus sendo transmitidos, né? De locomoção ali viral na população. A gente tem esse aumento, principalmente da gripe, né? Na nossa população, né? As crianças também sofrem bastante quando voltam para as aulas, né? E aí a gente tem esse ciclo, a gente começa a observar o aumento de pessoas infectadas pelo vírus da gripe, pela influenza, tá? A gente vai falar sobre elas, vamos falar também sobre a cachumba, o sarampo, a rubéola, que são viroses comuns ali na infância. É por isso que nós temos as vacinas, né? Para essas doenças virais, tá bom? Nós vamos falar da tão discutida Covid-19, né, do vírus ali do SARS-CoV-2, né, que não foi descoberto, mas foi imensamente divulgado ali no início de 2020, né, quando veio ali logo depois a pandemia, né?
veio todas aquelas consequências que a gente sofre até hoje por causa desse vírus, né, por causa da doença Covid-19, tá? A gente também vai falar um pouquinho do HIV, né, que é o vírus da imunodeficiência humana, que pode causar ali no seu nível mais elevado, né, nas complicações da atividade desse vírus, pode levar ali a AIDS, né? Esse problema ali que também já é antigo, né, que a gente ainda tem ali muitas campanhas que precisam ser, inclusive, né, levadas mais a sério com relação a essas doenças ali acometidas por causa do HIV. Além disso, nós temos as doenças que a gente chama de doenças sazonais, doenças tropicais, né, que é a dengue, a zika, a chikungunya, né, relacionadas principalmente ali aos nossos mosquitinhos, né, ali da nossa região tropical, da nossa região equatorial, tá? Mais conhecidos aí como a Aedes aegypti, né, o nosso mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, tá? E aí, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da hepatite, né, o vírus da hepatite, a hepatite A, B, C, D e E, tá? A gente vai falar um pouquinho deles também para que vocês tenham um conhecimento básico sobre a hepatite. E aí vamos começar pela doença gripal, pela doença viral, né? Que é a gripe a mais conhecida, vamos dizer assim, de todas aí, é a mais simples, né? A gente sempre tá com um pouquinho de gripe, né? Existem ali sintomas que são bem conhecidos, a febre, geralmente começa com uma dor de garganta, a tosse, dor de cabeça, dor no corpo, né? Coriza, então são características bem comuns, né? Do processo gripal, né? Essa transmissão que é feita também muito rápido, né? E aí a gente tem essa doença que é respiratória aguda, causada pelo vírus da influenza, tá, pessoal? A gente sabe que a gripe, né, ela pode ser combatida se a gente se alimentar bem. Na verdade, a maioria dos vírus, né, das doenças virais, a gente consegue fortalecer o nosso sistema imunológico, né, para combater ali essas doenças virais, tá? E aí, nós temos também a cachumba, o sarampo e a rubéola, como eu trouxe aí na imagem para vocês, tá bom? A gente tem um exemplo aqui, ó, essa primeira figura, nós temos um exemplo aqui da rubéola, tá, pessoal? Ela também tem como característica ali a inflamação dos gânglios linfáticos, né? A gente tem um aumento desses gânglios linfáticos e bem parecido ali com o sarampo, esse aparecimento, né, de erupções vermelhas, tá bom? Ela é um pouquinho, com uma quantidade maior do que o sarampo, né, como a gente pode ver nessa segunda figura, que é a representação de características do sarampo, dessa doença viral do sarampo. E aí a gente tem, então, a cachumba, né, a cachumba que também é uma inflamação ali em alguns gânglios, tá, pessoal? Causa um inchaço, principalmente dessas glândulas salivares, tá? E aí o sarampo provoca erupções na pele, né? E febre também tem características comuns, tá? E a rubéola também é caracterizada por manchas avermelhadas. Essas doenças, pessoal, a gente recebe vacinas, né? Desde quando a gente é bebezinho, né? No nosso cartão de vacina, então é importante a gente reforçar a importância das vacinas desde o nascimento, né, do ser humano, desde bebezinho ali, dos recém-nascidos, pelo Ministério da Saúde hoje nós temos organizado todas as vacinas, né, se eu não me engano, das primeiras 24 horas da criança, né, a gente precisa que essa vacina esteja atualizada, né, e essas são uma das vacinas que são injetadas, né, que são necessárias na criança desde o início ali da sua vida, e se eu não me engano, depois de 10 anos é obrigatório, né, é preciso a gente atualizar essas vacinas, tá? E a gente tem essas doenças virais também, que são bem conhecidas, inclusive já foram, né, já foi motivo de preocupação aqui no nosso país, há alguns anos atrás, mas são doenças hoje, assim, consideradas erradicadas, né? De vez em quando tem alguns surtos lá no sul do país, mas aí o SUS, né, nosso Sistema Único de Saúde, pela sua eficiência, ele consegue conter ali essas doenças virais, tá? Porque já é acusado quando começa o aumento, né, de casos de doenças virais, como
o sarampo, né, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, ele já identifica, já começa então a ter ações para combater essa transmissão viral, tá? E a gente então já considera essas doenças hoje como doenças que não são tão nocivas, né? Principalmente também devido a esse planejamento vacinal que o nosso país tem há alguns anos já, né? E aí a gente vê novamente a importância da vacina, né? Para a nossa vida, para a nossa saúde, tá? E aí, então, falando da Covid-19, né? O vírus aí, ó, SARS-CoV-2, tá? Que ficou famosíssimo, né? Um vírus que já era estudado, né? É importante a gente frisar isso, já era um vírus estudado, não foi descoberto em 2019 nem em 2020, né? Já existiam aí artigos científicos relatando a existência deles, tá bom? Inclusive, artigos que já relatavam da importância e da necessidade de controle, né? De controle, inclusive controle sanitário para evitar a disseminação. Também já tinha sido estudado o potencial de transmissão desses vírus, né? Então, ali, ó, Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2. Os sintomas mais comuns são febre, são sintomas bem parecidos com a gripe, né? Febre, tosse e dificuldade para respirar, ali, inflamação, né? Nos pulmões, nos brônquios, nos bronquíolos. Pode afetar o sistema respiratório, mas também pode afetar outros órgãos. Então, foi uma característica muito comum que a gente viu, né, na época que a gente estava ali com o alto índice de transmissão da Covid. Covid matou muitas pessoas, né? Foi um vírus que levou a morte de muitas pessoas, principalmente por causa de dificuldades, pessoas que tinham um sistema imunológico baixo, problemas já de saúde, né? Pessoas que tinham ali algumas doenças que ficavam mais vulneráveis à transmissão ali da Covid, à transmissão desse vírus, né? E aí acabaram ou tendo muitas sequelas graves, ou então entrando em óbito, né? Então a gente viu principalmente essa dificuldade de respirar, pessoas realmente com problemas respiratórios, tendo que ser entubadas, né? Toda aquela problemática que a gente viu de 2020, 2021, necessidade de se cuidar, de ter higiene sanitária, né? De lavar as mãos, de usar máscara, justamente porque a doença Covid-19, pessoal, é um vírus altamente transmissível, ele tem esse poder de ser transmitido muito rápido, né? A transmissibilidade dele é muito alta. Então, essa era a dificuldade da Covid, ele não tinha ele não tinha uma certa porcentagem grande de matar, né, de levar a óbito, mas como era altamente transmissível, então isso aumentava o seu poder de infecção das pessoas, tá? Por isso que foi ali uma pandemia, foi considerada então uma pandemia, tá bom? E aí então a gente fala do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, né? Que ataca ali principalmente o sistema imunológico, né? Que é o nosso sistema responsável por proteger o nosso corpo, por proteger os nossos órgãos, proteger, tá, todo o nosso organismo. E aí, dependendo do nível, né, que esse vírus está, né, se está uma alta quantidade, uma alta concentração, a pessoa que tem esse vírus ativo no seu corpo, ela pode ter sim a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a conhecida AIDS, né, que é o estágio ali mais avançado da infecção do HIV, né, quando o sistema imunológico está gravemente comprometido. Então, antigamente, né, quando começaram a estudar a infecção do HIV, né, muitas pessoas que tinham esse vírus, principalmente ali adquiridos pela relação sexual desprevenida, né? A gente via a morte dessas pessoas. Antigamente, eu tenho HIV, eu vou morrer, né? Não tem tratamento. Hoje em dia a gente já sabe que tem sim tratamento, né? Se a pessoa for acompanhada, se a pessoa tiver os medicamentos, coquetéis certos, vive uma vida tranquila, uma vida normal, pode ter parceiros, pode casar, pode ter filhos, né? A gente sabe que muitas pessoas que têm um HIV, né, nasceram com isso, né? Por causa do parto, né, adquiriram ali da mãe, na via do parto, e eles seguem sua vida normalmente, se cuidando, né, se protegendo e protegendo também as pessoas que estão ao seu redor e vivendo uma vida tranquila, né, sendo acompanhada de forma correta, tá?
Então, é muito importante que a gente tenha isso na cabeça. Hoje em dia, as pessoas que têm HIV, né, não tem mais aquele tabu, né, não é para ter esse tabu, são pessoas que têm uma rotina de vida normal como qualquer outra, né, que podem sim conviver com qualquer pessoa, pode ter o seu relacionamento normal ali, como qualquer outra pessoa que tem o direito de conviver em sociedade, tá? E aí a gente tem também a dengue, a zika e a chikungunya, né, que são doenças virais transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, né, bem comum na nossa região tropical. Bem comum no nosso estado do Maranhão, né, que tem ali o nosso clima tropical, clima equatorial, né, a gente tem ali nossa mata nossa mata amazônica, né, nossa Amazônia, nosso cerrado, que favorece o ciclo ali desse mosquito que transmite essas três doenças virais, tá, pessoal? Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e dores nas articulações. É uma característica bem comum, né, e bem divulgada aqui, ó, dores nas articulações. Quando a pessoa ela começa a sentir essas dores, a gente já vira, né, para esse lado, será se é dengue, será se é zika, será se é chikungunya? Então, é uma característica bem marcante quando a gente fala ali dessas doenças tropicais, né? São as dores nas articulações, tá? E aí, para finalizar, nossa última doença viral hoje, né, a hepatite, que é uma inflamação no fígado, pessoal, tá? Que pode ser causada pelos vírus da hepatite, né? Que existem vários, tá? E os sintomas podem variar, incluindo ali, ó, a icterícia, pessoal, que é a amarelidão, tá? Devido à bilirrubina, tá? Na pele, nos olhos, tá bom? E muita fadiga, são características bem marcantes também da hepatite, tá bom? E aí, então, eu trouxe para vocês, né, para vocês observarem como esses vírus são diferentes, né? Quando a gente pensa em vírus, a gente imagina que é um tipo só, que só existe um vírus, e não, né, pessoal? Olha como existe uma variedade de vírus, né? Quando a gente fala de estrutura, quando a gente fala também, inclusive, de forma, né? Então, a gente tem aqui, ó, o bacteriófago, que é um vírus, vamos dizer assim, positivo, que, né, ajuda, né? Até pode ajudar no tratamento de doenças bacterianas, né? A gente tem o adenovírus, vírus da influenza, né? Então, a gente tem diferentes formatos, diferentes estruturas do vírus que vai caracterizar cada vírus desse, e geralmente cada um ali, ele leva a uma patologia, tá? E vamos então falar de prevenção, como é que a gente consegue se prevenir, como é que a gente consegue se cuidar, né? Então, além de uma alimentação equilibrada, né, de ter o nosso sistema imune forte, né, o nosso sistema imune ativo, a gente precisa, pessoal, se vacinar, como eu falei desde o começo da nossa aula de hoje, né? As vacinas são a principal forma de prevenção de doenças virais, né? As vacinas, elas têm como função, pessoal, ali, ó, treinar o nosso corpo. O nosso corpo, quando ele toma uma vacina, é como se a gente já estivesse preparando o nosso corpo para caso aquele vírus infeccione, né, o nosso corpo, as nossas células. Então, o nosso sistema imunológico, ele já está preparado. Quando ele toma uma vacina, ele já conhece aquele vírus, né? Claro, a vacina ela não vai trabalhar, ela não vai ter a mesma ação, né, que um vírus ativo teria, tá? Mas a vacina ela consegue fazer com que o nosso organismo ele seja preparado para quando esse vírus, né, se esse vírus hospedar, né, ele infeccionar o nosso corpo, o nosso organismo já está preparado, nosso sistema imunológico ele já reconhece aquele tipo viral para combater de forma mais fácil, é como se tivesse uma memória, tá? O nosso organismo ele cria memória, tá bom? Nós temos também os antivirais, que são medicamentos que podem retardar a replicação do vírus, né? Que acontece no tratamento da AIDS, no tratamento de doenças relacionadas ao HIV e também da gripe. E, além disso, nós temos o cuidado com a higiene, né, pessoal? Lembram que na pandemia o que a gente mais escutava era o quê? Lavem bem as mãos, né? Porque é uma forma muito importante que a gente tem, né? De diminuir essa transmissibilidade dos vírus, tá? De prevenir as doenças virais. Então, lavar as mãos, usar álcool em gel, cobrir a boca ao tossir, ao espirrar, né? Ajuda a evitar ou a diminuir a transmissão dessas doenças virais, tá? E aí, então, para finalizar nossa aula, vamos fazer uma ou duas atividades. Acho que dá para fazer duas. Qual das seguintes doenças é causada pelo vírus da influenza, pessoal? Bem fácil, né? Depois a gente ter conversado sobre isso hoje,
O vírus da influenza, da cachumba, da hepatite, da dengue? Não, pessoal, né? A influenza, quando a gente fala do vírus da influenza, a gente já pensa na gripe, né, pessoal? A gripe é causada pelo vírus da influenza. Segunda questão, o que é a AIDS? Um vírus que ataca o sistema imunológico, a fase mais avançada da infecção por HIV, quando o sistema imunológico está gravemente comprometido. Bem certinho, né, pessoal, o conceito do que é a AIDS, né? A AIDS é a doença, é a fase mais avançada do HIV, pessoal, tá bom? Então, a resposta correta é a letra B. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas nossas 2 aulas sobre o vírus, tá? É um conteúdo muito interessante, pelo menos eu acho muito interessante. E a nossa próxima aula a gente vai falar sobre bactérias, tá bom? Espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.